Bom, é o seguinte, esse daqui é um vídeo para você assistir naquela situação em que você já está no seu trabalho de saco cheio, você não aguenta mais, quer pedir a demissão amanhã de manhã, quer chegar naquela empresa que você já está odiando ficar, que você não tem mais saco de entrar lá todo dia e só quer chutar a bunda de todo mundo que está lá dentro, tá? Então esse vídeo aqui, se você está nessa situação, esse vídeo aqui é para você, tá? E eu vou te dar algumas razões para você não, talvez, reconsiderar totalmente a decisão que você quer tomar, mas para você revisar todos os pontos para garantir realmente que você está tomando a decisão certa, tá? E o porquê que eu estou trazendo esse vídeo? Porque eu vejo que muitas das pessoas que chegam numa situação de trabalho, e aí tem todo um histórico anterior em relação a isso, tá? Que a gente pode falar em outro vídeo, de como que você tem que escolher o trabalho, como que tem que ser a sua visão de carreira em relação ao trabalho, como que você desenha isso, né? Onde que você está saindo e onde que você quer chegar. Mas, além de todas essas coisas que você tem que considerar, se você está num momento já de querer já sair do emprego que você está ou pedir demissão, você precisa tomar ciência de que não é uma decisão que você pode tomar de uma hora para outra, simplesmente a bel prazer, e o principal, achando que tudo vai dar certo no fim, tá? Que esse talvez é um dos maiores erros e enganos que as pessoas cometem em um momento de desespero, ok? Tudo é justificável, né? Tudo vai dar certo no final, porque eu tô desesperado, eu não aguento mais o lugar que eu tô, e simplesmente eu vou jogar tudo pra cima e, enfim, viver do vento, né, viver do ar. Não tem como fazer isso, tá? A não ser que você seja bancado pelos pais, totalmente, que você não tenha nenhuma conta para pagar, não tenha aluguel, não tenha nada para fazer, mas tirando essas situações, né, muito específicas, grande parte da população brasileira ali não tem escolha, geralmente, né? A gente vive, infelizmente aqui no Brasil, isso é uma verdade, a gente vive para pagar boleto, né? A gente vive para pagar a fatura do cartão de crédito que está ali no final, tá? Então, o que eu vou trazer aqui para você é para você analisar todos esses pontos para considerar. Eu devo ou não sair do trabalho atual que eu tô hoje, tá? E quais são esses pontos, tá? Basicamente, o principal ponto, primeiro ponto essencial, analisa muito bem a sua intenção de fazer isso e a sua realidade hoje e principalmente analisa especificamente a consequência real, olhando de maneira totalmente racional, tá, para essa decisão. Analisa de uma maneira real ali o quanto que essa decisão ela tá baseado em uma pretensão futura de ser positivo, a consequência dessa decisão, ou de ser negativo. Então, o pós-decisão, depois que você fizer isso, qual que vai ser a consequência futura disso? E eu digo isso porque, geralmente, quando alguém toma um tipo de decisão como essa, e acredite, eu já passei por uma situação também, assim, principalmente vi muitas pessoas que eu conheço ali também fazendo a mesma coisa, tanto tomando decisões certas como erradas. Eu vejo que essas pessoas têm uma embriaguez de positividade, geralmente, nesse tipo de situação, tá? Qual seria essa embriaguez de positividade? Basicamente, no momento de desespero, justifica qualquer tipo de decisão, né? Simplesmente para se livrar daquele sofrimento. Então, muitas vezes, o trabalho vira um sofrimento, né? Vira um esgotamento, chega num limite onde a pessoa não aguenta mais estar naquilo e ela justifica não estar mais naquela situação com uma realidade que ela cria na cabeça dela de se eu sair daqui vai ser melhor, eu vou dar um jeito, eu vou me virar, né? Vai dar tudo certo. E o que geralmente acontece é o contrário, tá? Em situações, principalmente em situações que as pessoas não estão preparadas para entrar nesse cenário, tá? Isso significa que toda situação em que você não quiser estar mais dentro desse trabalho que você está hoje, você tem que ignorar e simplesmente seguir naquilo? Não, não é bem assim. Eu acredito até fielmente que você deve seguir muito aquilo que você quer fazer, necessariamente, tá? Porém, para você tomar esse tipo de decisão, tem que ter uma análise racional,
lógica e principalmente uma preparação antes de você fazer isso. Então, analisa muito bem. Essa decisão que você está tomando, você está tendo uma positividade dela, você está achando que você está só pensando positivo nas consequências dessa decisão e você não está considerando nenhuma consequência negativa do que pode trazer para isso, ou realmente essa decisão que você está tomando, ela vai gerar efeitos positivos de fato para sua vida, né? Você vai conseguir se reerguer ou você vai transicionar para algo melhor. Será que é essa a situação? Geralmente não é, tá? Geralmente as pessoas saem muito por uma questão simplesmente de saco cheio. E aí, não aguento mais, vou sair, tomei essa decisão agora, vou sair e vou ver o que eu faço depois, tá? Segundo ponto muito importante, que casa muito com esse primeiro ponto, que eu preciso te passar é o quanto que essa decisão que você está tomando hoje, ela foi feita com uma preparação prévia. O quanto que você preparou isso, né, previamente para chegar nesse ponto e simplesmente tomar essa decisão, né? Chegar num ponto em que você vê que faz sentido tomar a decisão de fazer esse desligamento do lugar que você está hoje. Será que é a situação, de fato? Geralmente não é também, tá? E o porquê que eu falo isso? Porque se você quer tomar uma decisão de sair do seu trabalho, até para outros motivos, para você empreender, para você fazer alguma outra coisa da vida necessariamente, algo muito importante que você tem que considerar é, tá, eu vou sair, eu vou fazer o quê? Eu vou empreender? Eu vou ser autônomo? Eu vou ser Uber? Eu vou trabalhar com um projeto próprio? Eu vou entrar em um outro trabalho? Então, o que eu vou fazer depois dessa decisão? Eu me preparei para isso ou não? Tá? E o que geralmente eu vejo, até de colegas ao longo da minha carreira que eu vi que tomou uma decisão parecida com essa, é de tirar algo, uma solução da cartola. Então pensar, pô, eu vou fazer isso, eu vou empreender. Eu vou tocar meus próprios clientes, por exemplo. Né? Em algumas situações, eu vi isso com alguns colegas, até na área que eu atuo, que é a área de marketing especificamente, e acontece muito de ter pessoas atuando ali como autônomos. Né? Então, muita gente vai para esse caminho. Eu vou empreender, eu vou ter o meu próprio negócio. Tá. Quanto tempo você consegue atuar no seu próprio negócio sem depender de receber um dinheiro disso, né, necessariamente para pagar suas contas, e o quanto tempo que isso vai gerar esse retorno que você está tendo hoje no seu trabalho para você. E o principal, o quanto que isso é sustentável depois futuramente. Geralmente essa análise é feita de maneira muito incorreta, porque as pessoas elas acham que tudo vai dar muito certo. Então, eu vou sair, eu vou empreender, eu vou tocar meu cliente, eu vou tocar de maneira autônoma, né? Eu vou seguir um outro caminho que não é no trabalho que eu tô hoje, e aí tudo vai dar certo. Geralmente não dá. Geralmente, e é o que pode acontecer nesse tipo de caso também, é você voltar para o mesmo caminho ali da CLT, só que em um lugar diferente. E o que acontece geralmente é sucessivamente, ao longo dos anos, essa pessoa se mantém no mesmo cargo, no mesmo patamar, ganhando a mesma coisa, porque não para em lugar nenhum e não evolui em lugar nenhum, né? Então, dentre você se aventurar e ficar parado no mesmo patamar ao longo dos anos, e você estar num lugar e tentar crescer naquele lugar, é muito melhor você estar num lugar e tentar crescer. É muito melhor você estar na empresa que você está hoje, necessariamente, tentar crescer ali dentro. E se preparar para uma futura saída, para futuros projetos. E aí, não de uma maneira emocional, mas de uma maneira prática, de fato. Uma maneira onde você planejou, onde você viu que faz sentido aquilo, e simplesmente é uma transição, não é um recomeço. É uma transição. Você só está seguindo outro rumo, um rumo que já está bem encaminhado para você, tá? E o terceiro ponto, que eu acho que é o mais importante que você deve considerar, é seja pessimista, tá? E por que eu falo isso? E eu falo de uma maneira radical aqui, um pouco para te chamar a atenção, mas o que eu quero dizer é, não seja extremamente otimista, calcule muito bem o seu otimismo,
né? Isso não só nessa decisão de sair de um trabalho que você está atualmente, ou em futuras decisões que você possa tomar em qualquer situação que você precisa tomar uma decisão muito importante para sua vida, principalmente em momentos que você está muito emocionado para tomar essa decisão. Então, quando você tem um nível de pessimismo, você começa a equilibrar com esse nível de pessimismo, você começa a equilibrar um pouco do seu nível de otimismo, de positividade. Uma pessoa 100% otimista, geralmente ela é uma pessoa que calcula muito mal as coisas e toma decisões baseado em ilusões, tá? Basicamente achando que tudo vai dar certo. E uma pessoa 100% pessimista também nunca dá o primeiro passo para nada. Você precisa equilibrar esses dois pontos. Você precisa entender que quando o pessimismo e o otimismo eles estão equilibrados, você começa a tomar as decisões racionalmente. Você começa a entender o quanto que algo vai dar certo de maneira otimista e o quanto que algo pode dar errado, olhando para o lado mais pessimista. E a comparação dessas duas coisas é o que vai gerar para você a realidade. Porque você vai ponderar os pontos negativos da sua decisão e os pontos positivos. O presente e o futuro da sua decisão, que são as consequências que você vai ter depois de tomá-la, né, necessariamente. E aí sim você vai ter uma decisão muito mais própria, né, muito mais realista e muito mais útil para você, tá? Quando você fizer a comparação desses dois pontos e você vê que está pesando mais de um lado do que do outro, talvez seja melhor analisar um pouco mais. Agora, quando você analisa esses dois pontos de maneira otimista e de maneira pessimista, você consegue enxergar ali, pô, se eu sair do meu trabalho, eu consigo clientes, por exemplo, se eu vou empreender, ou eu posso conseguir um outro trabalho melhor, porque eu já estou fazendo entrevista, porque eu já tenho contato com outras empresas, né? Eu já tenho algo encaminhado, eu já ganho de alguma outra forma. Então, tudo bem. Eu posso sair, eu tenho um plano de ação, eu tenho uma reserva aqui guardada para seguir um outro caminho. Então, tudo bem eu seguir e eu vou seguir em frente. Então, é muito bom isso. Ou não, ou, cara, eu não posso sair aqui, eu sei que tá muito difícil, mas eu preciso me preparar para uma possível saída, porque se eu sair hoje, eu não consigo uma fonte de renda em um mês ali para pagar minhas contas no próximo mês. Né? E analisar isso de maneira muito fria e otimista, de fato, tá? Não colocando só no sentido de, eu vou tomar decisão e aí depois eu vejo o que eu faço. Não vai nessa, tá? Não vai nesse caminho, porque o eu vejo o que eu faço depois, ele se torna extremamente estressante, principalmente na situação em que você tem uma pressão financeira, você não está ganhando nada e você não tem nem cabeça para pensar, né, no que você pode fazer quando você está extremamente afogado financeiramente falando, tá? Então pondere muito esses pontos, seja otimista em um certo nível, mas também seja pessimista em um certo nível, para você tomar as decisões de maneira mais inteligente e crescer de maneira sustentável na sua vida, financeiramente e pessoalmente, tá? Porque nada também é rápido no curtíssimo prazo, mas as coisas acontecem ali quando você toma as decisões corretas, né, no prazo correto também, geralmente no médio ao longo prazo, tá? Esse vídeo principalmente foi feito para você que talvez está passando por essa situação, tá? Em um trabalho que você está insatisfeito, que você já não aguenta mais, tá? Eu sei que é difícil. A maioria das pessoas passam por esse tipo de situação, tá? Mas é importante tomar as decisões corretas e você equilibrar muito bem as decisões que você toma para tomá-las de maneira inteligente, porque simplesmente você vai estar só adiando o sofrimento. Você vai estar num sofrimento, depois você vai entrar em outro, e aí você vai ver 20 anos da sua vida passando e você está no mesmo patamar e nunca consegue sair desse tipo de situação, tá? Então o cálculo para esse tipo de situação é muito importante, certo? Bom, o vídeo foi esse, então obrigado por ter assistido. Se você já gostou desse vídeo, clica no gostei aqui embaixo, se inscreve no canal também para receber os próximos vídeos e comenta aqui embaixo o que você achou, qual é a decisão que você vai tomar, né, depois de ter visto esse vídeo, depois de ter entendido um pouco da mensagem que eu te passei. Você vai tomar a decisão do quê? De sair realmente, de seguir um caminho novo que você está planejando, ou não, você prefere ficar um pouco mais e planejar com calma, né, essa transição, esse caminho que você vai fazer ali
de decisão, se vai ou não ficar no trabalho que você está atualmente, certo? Obrigado por ter assistido de novo e eu te vejo na próxima.